Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, 18 horas, terça-feira, dia 4 de maio. E o Plantão do Evangelho vai dando início e pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Não importa onde é que você esteja, nós queremos sentar aí do seu lado e estudarmos juntos esta obra extraordinária que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A boa nova de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. E quem está conosco essa noite é o nosso querido amigo e irmão Leonardo Cursis. Boa noite, Leonardo. Eu acho que o Leonardo não está nos ouvindo. Acho que agora está. Agora ele se mexeu lá. Boa noite, Leonardo. Tudo bom, querido? Boa noite. Como é que vai? Graças a Deus, bem, e você? Tudo bem, então boa noite a você, André, a todos que estão nos acompanhando pela TV e pela rádio. Muito bem. Como disse o nosso querido Leonardo, esse programa está sendo transmitido, como sempre fazemos, né? Pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. Você pode acompanhar pelo Facebook da TV Mundo Maior. Hoje nós daremos continuidade aqui no estudo do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Estudaremos hoje o item 3, né? E você sabe que esse programa, para poder funcionar bacaninha, né, a gente precisa da presença amiga e amorosa dos nossos irmãos da espiritualidade, e com o recurso da prece fica um pouco mais fácil de nós percebermos essas visitas tão especiais que nos envolvem no dia que nós fazemos, no instante que nós fazemos o Evangelho, e não só, a todos os momentos que nós dobramos os nossos joelhos espirituais, arregaçamos as nossas mangas para o trabalho para o Cristo. Sempre que isso se dá, nós certamente somos acompanhados, abençoados, amparados por esses irmãos queridos. E através da prece, fica um pouquinho mais fácil de compreendermos esses eflúvios amorosos que nos são entregues nesse instante. Então vamos fazendo aquele convite a você, meu amigo, meu irmão. Caso possa e caso queira, cerre os seus olhos. E que possamos, nos instantes a seguir, bebermos dessa fonte fecunda, infinita de amor. Que nosso Pai amoroso outorga a cada um de seus filhos. Que possamos, conectados uns com os outros, uns pelos outros, amparados por esses trabalhadores da paz e da luz, compreender as páginas evangélicas e, mais do que isso, compreender como nós podemos aplicá-las em nossas vidas, em nossa existência, na existência das pessoas que nós amamos. Em busca desse conhecimento libertador, felizes por estarmos reunidos em torno dessa mensagem, nós vamos pedindo ao nosso irmão e ao nosso Pai licença para os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem. Então vamos lá, como já dissemos, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Hoje nós vamos estudar o item 3 do capítulo 15, né? Você que não tem o Evangelho, não tem o Evangelho em mãos, o físico, né? Você pode acessar espírito.org.br. A Fundação Espírita André Luiz deixou nessa página um PDF do Evangelho para você poder acompanhar esse estudo aqui. Fica mais assertivo, fica mais fácil e todos nós aprendemos mais, né? Então, Evangelho em mãos, se não tem, vai lá em espírito.org.br. E nós vamos fazendo aquele convite para que você participe do programa de maneira proativa, ou seja, mandando sua mensagem aqui, fazendo sua crítica, seu elogio, sua sugestão a todo o trabalho que é feito pela Fundação Espírita André Luiz, especialmente na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, mas principalmente o que nós pedimos é que, como esse é um programa de estudo do Evangelho, é que você traga aqui contribuições suas sobre o estudo do tema dessa noite, né? Você pode enviar para o 0800 979 5011, ligando para o 0800 979
5011. A nossa querida Margarete vai atendê-lo com muita gentileza e vai anotar sua participação e passar aqui pra gente. 11 2457 5011 é o outro telefone que você pode fazer uso para poder registrar a sua participação. 11 2457 5011. Você também pode participar pelo WhatsApp. 11 99643 3827. 11 99643 3827 é o zap aqui da área de comunicações da Fundação Espírita André Luiz, TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Você também pode participar desse programa através do facebook.com/TV Mundo Maior. Aí nós já vamos pedindo que você curta, comente e compartilhe. Você não imagina a importância de um ato tão simples como esse. Curtir, comentar, compartilhar. Às vezes a gente curte, comenta e muitas vezes compartilha cada bobagem, né? Vamos aprender a curtir, comentar e compartilhar as mensagens de paz e de amor, porque assim nós vamos juntos construindo um planeta melhor. Lá no facebook.com/TV Mundo Maior, a Hilda Martins, ela que é de Viçosa, Minas Gerais, já deixou seu boa noite, assim como a Neide Cupertino, ela que é de Guarulhos, a Graziela de Guarulhos, a Graziela Alves de Belo Horizonte deixa um boa noite com muita paz e luz a todos. Alex Rosa Camargo deixa o seu boa noite. Isabel Cristina Barbosa também. A nossa querida Maria Esther deixa o seu boa noite, sempre acompanhando a gente. Ela está dizendo aqui na mensagem. Cícera de Fátima Milano, uma noite serena e tranquila para todos. Paz e luz, queridos. Quem mais está com a gente é a Vera Lúcia Palma. Boa noite. A André Leonardo e todos que estão na mesma sintonia. Sejam bem-vindos. Mais uma noite em meu lar. Que coisa boa, Vera. E o seu lar está iluminado. Eu estou percebendo os eflúvios de luz e de paz e de amor aí presente. Que coisa maravilhosa. Também está estudando evangelho. Como é que vai ser diferente, né? Cida Lima, em Quixadá, no Ceará, deixa o seu boa noite. Assim como a Aparecida Nogueira de Oliveira. Boa noite a todos nós. Eu estou muito obrigada. Deve ser muito grata, né? A Deus por todas as bênçãos visíveis e não visíveis. Ela que é de Salvador, Bahia. A minha mãe está internada desde sexta-feira. Hoje ela já está em casa. Ela estava internada, né? Coisa boa, Aparecida. Que notícia maravilhosa. Pode mimar bastante a mãezona, né? Ela merece, sem dúvida nenhuma. Isso vai fazer só bem para a relação de todos vocês. Muito bem, então nós aguardamos as suas mensagens. Olha, já chegou o WhatsApp aqui. A Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal. Hoje cedo ouvi o programa do Leonardo na Rádio Boa Nova. Gostei muito e já decidi me tornar ouvinte dele. Aí, Leonardo, já ganhou mais uma ouvinte aqui. A nossa querida, como é que é o nome? Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Agradeço o interesse da Lúcia. E, de fato, todas as terças-feiras, a partir das 6h15, 6h20, 6h30, vai ao ar o meu programa Autodescobrimento, onde abordamos uma quantidade muito grande de assuntos, é claro, voltado mais intensamente para estudarmos os ensinamentos de Jesus, como nós fazemos aqui no plantão do Evangelho no Lar. Pois é, tá aí, então. Às terças-feiras, 6 horas, Leonardo? Não, a partir das 6h15, 6h20, 6h30, por aí. Então, às terças-feiras, a partir das 6 horas, já entra às 6 horas da manhã, né? Enquanto você vai fazendo o café, vai dando bom dia para as pessoas da casa, você já entra às 6 horas da manhã da terça-feira e fica aguardando o programa do nosso querido Leonardo Cursos. Então, vamos lá, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como o caminho da eterna felicidade. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque o reino dos céus lhes pertence. Leonardo, não é novidade alguma, e já faz tempo que nós sabemos disso, e o Cristo traz isso aqui no Sermão das Bem-aventuranças, que às vezes aquilo que era para ser algo extremamente valioso na vida de todos nós, que é a educação e a cultura, né? Às vezes a educação e a cultura, se não vier acompanhada
de humildade, né? E de caridade pode fazer muitas vezes mais mal do que bem, né? Nós estamos aí diante daquele ensinamento que é a base do ensinamento de Jesus. Ele nos fala de caridade e nos fala de humildade. E para que nós possamos encontrar o grande objetivo da nossa vida, que é de alcançarmos a felicidade, precisamos compreender de uma maneira exata o que significa caridade, o que significa humildade. Aí vem sob o título que fora da caridade não há salvação. Isso se contrapõe àquilo que se falava anteriormente, que fora da igreja não haveria salvação. Mas, no caso específico, nós temos que considerar que salvação propriamente dita não é um objetivo alcançado, porque nós não estamos perdidos, quer dizer, nós não estamos desamparados. Então, a colocação que eu acredito que esteja mais de acordo com o ensinamento de Jesus é que, para alcançarmos a felicidade, só existe um caminho, é pela prática da caridade e pelo exercício da humildade. Daí porque esses dois ensinamentos de Jesus, nós precisamos entender de uma maneira ampla, de uma maneira profunda. E muitas vezes nós reduzimos caridade ao seu aspecto material, seria a beneficência, seria a entrega de bens materiais para as pessoas necessitadas. Porém, a caridade tem uma abrangência muito maior. Ela envolve tanto esse aspecto da beneficência, mas especialmente a convivência, como é que nós devemos conviver com as pessoas que estão ao nosso lado. Daí se destaca a recomendação de Jesus para amarmos o próximo. E no tocante à humildade, normalmente também isso é apresentado de uma forma equivocada, que não se trata de se depreciar, não se trata de autodepreciar-se. E muitas vezes as pessoas tomam humildade nesse sentido. E humildade aqui quer fazer com que nós reconheçamos a igualdade que nós temos perante os nossos irmãos quando considerado a nossa origem. Nós somos criados por Deus. Então, dentro dessa perspectiva, não há por que queremos nos colocar acima nem abaixo de ninguém. Nós somos todos iguais quando comparado a isso. E outra forma de ver a humildade também é estarmos inteiramente abertos àquilo que vai surgindo na nossa vida. E no caso específico aqui, eu diria abertos para os ensinamentos, no caso, nos ensinamentos de Jesus. Mas isso pode se referir a muitas outras coisas. Enquanto que orgulhoso, ele rechaça, ele acha que sabe tudo, não precisa acrescentar mais nada. E a humildade é aquela que nos convida a estarmos abertos para nos enriquecer com as contribuições que vêm através dos vários campos do conhecimento. Esse trecho que ele termina, esse trecho que nós lemos agora, né, ele termina falando dos pobres de espírito, né? A abertura, na verdade, o início, né? Não propriamente o início mesmo das bem-aventuranças, porque o trecho evangélico é um pouquinho maior que isso, mas começa com bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, nesse instante, Leonardo, nos passa uma impressão, eu vou repetir até a pergunta que eu fiz anteriormente, né? Porque eu acho que é bem importante a gente tratar sobre isso. Nos passa a impressão que para ter caridade não é possível ter educação e cultura, né? Aquelas criaturas, nós sabemos que este evento, o evento do Sermão das Bem-aventuranças, ele não se deu em Jerusalém, ele se deu na Galileia, e se deu em uma região que era comum às pessoas mais humildes, né? Conta-se, a maior parte dos teólogos apontam que na plateia deste grande sermão não estavam doutores, banqueiros, enfim, cineastas e que tais, não, em absoluto. Ali as criaturas que estavam eram a gente simples da Galileia, muita gente pobre, sofrida, cegos, coxos, órfãos, né? As pessoas, quando têm educação e cultura, estão com os ouvidos tapados para a mensagem de Jesus, ou é possível conciliar as duas coisas? Por que uma boa parte do meio acadêmico, não a maior parte dele, mas uma boa parte, refuta, tenta não dar tanta atenção ou tanta publicidade a essa mensagem mais espiritual, hein, Leonardo?
Eu acredito que nos dias em que nós estamos vivenciando, a grande influência nesta direção é porque aqueles mais intelectualizados, inclusive no campo da ciência, partem para uma opção materialista, em que a vida se resume apenas à sua expressão materialista. Ora, para que nós possamos conciliar isso com os próprios ensinamentos de Jesus, é necessário que nós tenhamos uma visão espiritualista, em que a vida se desdobra tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Agora, não existe nenhuma incompatibilidade entre aprimorarmos o nosso conhecimento intelectual e seguirmos os ensinamentos que possam orientar a nossa vida na direção daquilo que eu já tinha mencionado, que é a conquista da felicidade, que nada mais é do que a nossa progressão espiritual. E mesmo dentro da doutrina espírita, é muito comum nós ouvirmos uma recomendação para instruir-vos e amai-vos. Então, nós temos aí as duas asas que devem comandar o voo de nossa vida. E esse voo só é equilibrado quando essas asas se ajustam. Se uma estiver mais alta ou mais baixa do que a outra, nós não teremos um voo equilibrado. Então, da mesma forma em que temos que ter interesse em desenvolver a nossa moral, nós devemos ter interesse também em desenvolvermos a nossa intelectualidade. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, a doutrina dos Espíritos é muito rica quando trata da escala espírita, né? Estudando a escala espírita, nós entendemos bastante isso que o nosso querido Leonardo está nos trazendo, né? E é o que ele disse, né? A educação e a cultura, ela pode andar de par em passo com esse conhecimento espiritual. Aliás, deve, né? Porque não se explica os grandes enigmas existenciais humanos não são explicados pelas nossas ciências, conhecidas pelo menos, né, Leonardo? Então, quando nós nos tornamos muito rígidos em ter uma visão única, nós abrimos mão de ampliar a nossa visão, ter horizontes um pouco mais claros, né? Em absoluto, a educação e a cultura do mundo deveria nos fazer mal ao espírito. Muito ao contrário, deveria só nos fazer bem, né? O grande drama aí é o orgulho, né, Leonardo? Enquanto a ciência, usando os seus microscópios, seus telescópios e uma série de outros recursos, permite penetrar em muitos aspectos que nos levam ao conhecimento de como é que funciona o mundo material, porém, aqueles que querem reduzir a busca do conhecimento a essa única alternativa fazem com que nós fiquemos com conhecimento limitado. E nós temos a possibilidade de receber ensinamentos valiosos através daquilo que nos é transmitido do plano espiritual. Então, se de um lado o microscópio nos apresenta as pequenas coisas e o telescópio, o cosmo que se desdobra diante de nós na beleza e na grandiosidade fantástica, nós temos a mediunidade que nos traz de uma forma plena conhecimentos vindo do plano espiritual. Então, com isso, nós entendemos que a busca do conhecimento não se reduz exclusivamente àquilo que os materialistas possam nos apresentar. E para que haja vamos dizer, uma completude do nosso conhecimento, nós precisamos levar em consideração isso tudo. Agora, é sempre bom lembrarmos que nós somos seres espirituais e que estamos no plano físico momentaneamente exercitando uma experiência no plano físico, mas nós não somos criaturas materiais. Usamos um corpo físico evidente, porém a nossa expressão efetiva é espírito. Nós somos filhos de Deus nesta condição, nós somos espíritos criados por Deus. Portanto, é perfeitamente possível e necessário que nós juntemos essas duas possibilidades. Agora, eu acredito que gradativamente vai havendo um encontro com aquilo que vai se revelando no próprio estudo da matéria, com aquilo que nós recebemos do plano espiritual, que está brilhantemente exposto no Livro dos Espíritos, em toda a obra apresentada por Allan Kardec. Então, essa é a nossa perspectiva, é ampliarmos o nosso campo de conhecimento e não ficarmos reduzidos. Agora, como eu já tinha dito anteriormente, é perfeitamente compreensível que existe essa limitação
porque não há humildade para aqueles que procuram estudar através do microscópio e do telescópio. Nem sempre há, porque há cientistas que têm essa condição e que, além do conhecimento que adquirem nesse campo, estão totalmente abertos também para os conhecimentos que nos levam a entender a vida espiritual. Eu lembro uma ocasião, Leonardo, já contei essa história aqui, mas eu estava assistindo uma entrevista, né, de um grande físico, né, físico quântico, o Dr. Amit Goswami. Ele veio ao Brasil e deu entrevista na Globo News, né? E teve um momento da entrevista, brilhante entrevista, em que a repórter pergunta para ele: doutor, o senhor é tido no ambiente científico, no ambiente acadêmico, como um cientista diferente, meio esotérico, né? Como é que o senhor vê isso? E a resposta dele foi muito interessante, que ele falou: olha, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer não nessas palavras, mas nesse contexto. Eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com eu ser um cientista meio esotérico, né? Agora, para mim, algo extremamente estranho é a ciência que está com os olhos tapados para tantas coisas que a nossa ciência ainda não consegue explicar. Entender que tudo se explica através dos nossos sentidos e das leis conhecidas é algo, a meu ver, né, palavras do Dr. Amit Goswami, algo completamente insano. Eu não consigo entender as pessoas que acham que tudo se explica só pelas leis da ciência. Ele inverteu a pergunta que a repórter trouxe, né? Dizendo, né, que para ele isso era extremamente estranho, né? E cada vez mais que nós bebemos do estudo espírita, do estudo das coisas a partir da visão do espírito, fica mais difícil para nós compreendermos, né, Leonardo, a ciência e a filosofia manca de todo esse conhecimento que o Cristo nos trouxe, muitas vezes fechada até para esse conhecimento, né? Existe um caminhar aí que pode nos orientar por que essas coisas acontecem. Lá atrás, na época de Galileu e de outros que procuravam fazer observações que foi o nascedouro da própria ciência, eles eram aquilo que eles apresentavam era recusado de uma forma plena pela religião, de tal forma que a fogueira consumiu algum daqueles cientistas primitivos. Então, o que acontece? Na hora em que a ciência foi ganhando fóruns de independência, em que acabou se desvinculando das penalidades que a religião podia impor, então os cientistas também adotaram uma postura radical. Aquilo que as religiões pregavam, especialmente aquilo que era encontrado nos livros religiosos, passou a ser recusado de uma forma plena pelos cientistas. Então, houve uma cisão entre o conhecimento científico e aquilo que seria a religiosidade. Nós percebemos que isso trouxe o progresso da ciência de um lado, mas o enfraquecimento do conhecimento de natureza espiritual. Porém, como existe esse cientista, o Amit Goswami, que já milita considerando as duas hipóteses, tanto aquilo que a ciência pode revelar, como também a busca dos conhecimentos espirituais, nós percebemos que gradativamente essa cisão vai desaparecendo. E como é que vai desaparecendo? É que cada vez existe um número de cientistas maiores que têm posição similar a essa do Amit Goswami e que passam a considerar a possibilidade de conhecimento através de outras fontes, que não apenas aquilo que se obtém nos laboratórios da ciência. Então, é isso que acontece. Esse afastamento, de certa forma, tem uma origem histórica, que lá atrás, já há muito tempo, mas que agora, felizmente, nós percebemos que gradativamente vai havendo uma aceitação. Isso não significa que haverá uma integração entre essas duas coisas, isso nem é necessário. O que é necessário é que haja uma aceitação, através da humildade, como a própria lição ensina, de aceitarmos aquilo que vem da ciência e aquilo que vem dos conhecimentos de natureza espiritual. Agora, inclusive, a importância da ciência foi revelada por Kardec, na hora que ele disse o seguinte: se em algum momento houver uma contradição entre aquilo que nós encontramos nos livros básicos da doutrina com a ciência, fiquemos com a ciência.
Felizmente, esta contradição não aconteceu e provavelmente dificilmente vai acontecer, mas com isso ele estava reconhecendo a própria importância da ciência. Então, como digo, não há necessidade de que uma venha engolfar a outra. Não, nós podemos caminhar, quer dizer, a ciência dentro dos seus pressupostos, o conhecimento espiritual dentro, porém, havendo uma aceitação no sentido de levarmos em consideração as conquistas que vêm por esses dois caminhos, que são caminhos que nos é oferecido por Deus. Nada das nossas oportunidades, nada dos nossos recursos é destituído dessa origem divina. Deus nos oferece amplas possibilidades para caminharmos e evoluirmos cada vez mais. É tudo de Deus, né? É tudo de Deus. A ciência de Deus, a cultura de Deus, as artes de Deus. Tudo é criação divina, né? Basta que tenhamos essa noção. Por isso que ele fala aqui, né? Da importância, como são bem-aventurados os pobres de espírito, né? Ou seja, os humildes, e diz, porque o reino dos céus lhe pertence, porque estão abertos ao aprendizado, né? Sabem da nossa capacidade limitante de compreensão destes grandes enigmas existenciais, né? O microscópio é uma conquista recente, se nós olharmos para a história da humanidade, né? Então não dá para a gente achar, né? Aliás, tem uma frase ótima, eu me esqueci o nome desse nosso irmão Leonardo, mas era um diretor da equipe do Ford, né? Do grande empresário Ford. Ou melhor, não, estou falando bobagem. É um estadunidense que era ministro de patentes no final do século XIX, início do século XX, né? E ele tem uma frase que é extremamente infeliz. Ele disse: não há mais nada a ser inventado. Tudo o que era para existir já existe. Vocês imaginem a infelicidade desse nosso irmão, um homem muito respeitado da sua época, né? Isso no final do século XIX, começo do século XX. Então, quando nós estamos sabedores de que nós ainda somos seres, de uma certa forma, no começo da nossa escala evolutiva, né? Segundo degrau da escala evolutiva, provas e expiações, ou seja, nós ainda temos muito a buscar, muito a aprender, e não dá para abrir mão de conhecimento, seja ele conhecimento formal, seja ele esse conhecimento espiritual, esse conhecimento dos grandes filósofos, os grandes pensadores. Os grandes pacifistas nos trazem. É importante estar aberto a ter todo esse conhecimento, porque é um arsenal, vai por assim dizer, ou melhor, um instrumental muito grande para o nosso conhecimento. Então não dá para ficar só com uma coisa, é importante ficar com as duas. Na época de Jesus, quem estava ali eram os pobres de espírito, né? Agora, que bom que todos nós possamos beber dessa fonte fecunda e infinita, que é o Evangelho de Nosso Senhor, e isso ampliar e melhorar a nossa visão acerca do mundo, desses enigmas e da ciência e da filosofia conhecida, né? Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Ele nesse trecho aqui, nós estamos estudando, para você que chegou agora, o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, item 3, né? Ele começou falando aqui dos pobres de espírito e agora ele dá sequência nas bem-aventuranças, assinalando-lhes como as características mais importantes daqueles que querem alcançar o conhecimento, a paz, a tranquilidade, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que gostaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes aos outros. Claro, aqui são conselhos extremamente valorosos, né, Leonardo? Eu, particularmente, o que eu mais gosto é esse fim aqui. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros, né? E por quê? Porque a gente só pode mudar a nós, né, Leonardo? Não adianta a gente querer julgar as criaturas que estão ao nosso redor e que com o nosso julgamento haja uma mudança, porque as criaturas só mudam verdadeiramente quando elas percebem o valor da mudança, né? Agora, quando nós percebemos o valor da mudança, a necessidade da mudança em nós mesmos, através de uma análise crítica, sim,
mas uma análise crítica pautada na caridade, fica mais fácil e aí a gente consegue enxergar o nosso caminho. Agora, ficar apontando o caminho para os outros como se fôssemos donos da verdade, geralmente não resolve, né, Leonardo? Existe uma expressão que é atribuída a Gandhi: a transformação que você quer ver no mundo, faça em você essa transformação. E daí nós chegamos à conclusão de que a única mudança que nós podemos promover é mudar a nós mesmos. E isso nada mais é do que o exercício do livre-arbítrio. É impossível mudar as pessoas violentando o livre-arbítrio das pessoas, querendo impor as coisas. As pessoas se transformam quando elas entendem, quando elas têm a sua consciência pronta para poder compreender as coisas e aceitar. E à medida que existe essa combinação de elevação de consciência e aceitação daquilo que lhe é apresentado como um caminho seguro na vida, então vem a transformação. Agora, disso que você leu, eu gostaria de destacar uma coisa que pode, de uma certa forma, ilustrar muito bem como nós devemos entender a caridade, além do seu aspecto de benemerência, que é de dar coisas materiais para os necessitados, que é aquilo que nós conhecemos também como a lei de ouro, a lei áurea, que diz o seguinte: faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. Se nós adotarmos esse ensinamento e colocarmos em prática, então nós estaremos realizando o aspecto que eu reputo de grande importância da caridade, que complementa a caridade, que possa ser entendida como uma forma de nós oferecermos recursos materiais aos necessitados. E aí nós estamos diante do grande desafio nosso, que é como é que nós convivemos. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas que estão à nossa volta, que podem ser os nossos familiares, aqueles que trabalham conosco, aqueles que convivem nas mais diferentes situações da sociedade. E, inclusive, é bom entender o seguinte, que a caridade é apresentada como superior à própria humildade, quer dizer, sem a caridade nós não alcançamos a humildade e não alcançamos nenhuma das virtudes que nós possamos destacar. A caridade, eu diria que é a virtude máxima, é aquilo que mais nos aproxima de Deus, para podermos dizer também que nós amamos a Deus. Portanto, nós precisamos considerar esses dois aspectos da caridade e dar importância para os dois. Agora, muitas vezes nós reduzimos essa importância e ficamos sem saber muito bem, bom, mas como é que é a caridade moral? A caridade moral é aquela que nós exercitamos no nosso dia a dia com a convivência com as pessoas. E quando nós voltarmos ao plano espiritual, quer dizer, a verificação se a nossa encarnação foi bem sucedida ou não, e terá amplo destaque como é que foi o nosso relacionamento com as pessoas. É claro que quando nós oferecemos também os bens materiais, há também um aspecto de relacionamento com aqueles que estão necessitando. Porém, portanto, a grande lição que nós temos é aprender a conviver. Agora, não somente com as pessoas, é conviver com aquilo que está à nossa volta, onde podemos destacar a própria criação de Deus, a natureza, o meio ambiente, tudo isso requer que nós tenhamos uma postura equilibrada para podermos exercitar a lei da caridade. É isso aí, estamos integrados, né, nesta sociedade, e é importante, é relevante, é de mistério importância, que saibamos que todos os que aqui estão nesse planeta têm o direito de estar aqui nesse planeta. Então não adianta termos caridade com as pessoas só do nosso lar, nós precisamos ter caridade com a coletividade. E não adianta termos caridade com a coletividade e sermos grandes desrespeitadores do meio ambiente, né? Então precisamos todos cuidar muito bem da nossa casa. Então, como disse o nosso querido Leonardo, é preciso ter esta atuação mais ampla possível na caridade para que possamos, então, finalmente ir construindo esse planeta melhor que todos nós queremos e desejamos. Vamos ler mais um trecho do Evangelho. Humildade e caridade é o que Jesus não cessa de recomendar e de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo é o que não cessa de combater. Mas ele faz mais do que recomendar a caridade. Ele a coloca nitidamente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas,
é preciso diferenciar a figura da alegoria. Há homens como aos que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Ele precisava apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem mais bem aceitas, não deveria afastar-se das ideias em voga quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar claramente. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há a ideia predominante, a da felicidade que aguarda o justo e da infelicidade reservada ao mal. Neste julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Ou melhor, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia a inquirição? O juiz pergunta se foram atendidos estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não. Ele apenas pergunta por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: vós que socorrestes os vossos irmãos, passai à direita. Os que foram duros para com eles, passai à esquerda. Né? Aqui a espiritualidade está, uma vez mais, né, várias vezes ao longo do Evangelho, os nossos irmãos espíritos tiveram essa preocupação, né, de nos dizer o motivo pelo qual Jesus muitas vezes falava de modo não tão bem compreendido pela população, pelas pessoas que estavam encarnadas naquele momento. E o Espírito também nos traz aqui, né, Leonardo, que um dia a humanidade estaria pronta para desvendar todo esse conhecimento. Né? E é interessantíssimo como o século XIX, o século XVIII, final do século XVII, o século XVIII, mas principalmente o século XIX, foi fecundo para preparar esse terreno, né, Leonardo? O terreno da chegada do Consolador prometido, que haveria restaurar o cristianismo primitivo. Nós não estamos dizendo que isso vai se dar como num passe de mágica, em absoluto. Nós sabemos que a nossa capacidade de compreensão ainda requer de um tanto mais de vivências e experiências para que tenhamos a nossa mente aberta para desvendar e aproximar tudo aquilo que vem do Evangelho do Nosso Senhor e que encontra respaldo no mundo científico e no mundo filosófico. Mas esta ideia, né, de julgamento que ele apresenta nesse trecho explícito pode parecer a muitas criaturas de que esse juiz é externo, né, Leonardo? Que esse juiz é alguém propriamente dito que está lá anotando as nossas falhas e os nossos acertos. Né? E a doutrina dos Espíritos é farta em material que nos demonstra que esse juízo é tomado por nós mesmos, não é mesmo? É assim que as coisas acontecem. Agora, quando nós consideramos os ensinamentos de Jesus, na ocasião que ele esteve entre nós, ele usava muito as parábolas, que também conhecemos como metáforas. E o poder da parábola, da metáfora, é oferecer um conhecimento que é absorvido pelas pessoas no nível de entendimento de consciência que cada um está. E daí porque não faz muito sentido queremos ficar interpretando as parábolas de Jesus e que isso possa servir para todos de uma forma indistinta. Não, cada um vai receber esse ensinamento segundo o seu entendimento daquele momento, segundo os seus interesses, inclusive. Entretanto, esses conhecimentos que foram apresentados dessa forma se destacam de uma forma mais contundente, mais plena, com o advento do Espiritismo. Agora, é bom considerar, entretanto, que o Espiritismo só pôde chegar na forma como nós conhecemos hoje, a partir de 1857, porque havia necessidade de algumas pré-condições para que esse tipo de ensinamento pudesse ser aceitável. Isso tem a ver com o próprio progresso da ciência, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da filosofia dos outros ramos e ainda com a ansiedade que foi surgindo de uma forma bastante forte, que se expressou na máxima da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E somente a partir daí, aquilo que foi ensinado pelos espíritos, que estão relacionados nas obras codificadas por Allan Kardec, passou a ser possível.
Ainda assim, naquela época havia dificuldade para isso, mas nós percebemos que gradativamente esta preparação que foi necessária acabou se estabelecendo e ainda mais as coisas vão se aprofundando mais, da forma como, por exemplo, você ilustrou a respeito do Amit Goswami, que já vem, ele como cientista, trazendo um campo mais propício para que esses conhecimentos de natureza espiritual possam crescer, possam nos beneficiar. E a respeito do juiz que você mencionou, de fato, isso é alguma coisa que acontece dentro de nós. Então, quando no nosso íntimo nós analisamos as coisas que nós fazemos, e aí podemos chegar à conclusão que as coisas que nós fazemos são inadequadas, quando nós temos esse reconhecimento, nós mudamos isso. Mas, ao mesmo tempo, podemos reconhecer aquelas coisas que são boas. E na hora que nós reconhecemos isso, nós vamos continuar fazendo isso e procurar ampliar ainda mais. Portanto, esse tribunal é onde nós exercemos aquilo que nós conhecemos, o nosso livre-arbítrio, a nossa autonomia de conduzir a nossa vida. Muito bem, é como diz o ditado, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Aliás, ditado não, isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, né? Uma mensagem do nosso querido Paulo de Tarso. Examinai tudo, retende o bem, retende o que é bom, né? Vamos ler o último trechinho do evangelho de hoje. Ele interroga sobre a ortodoxia da fé, faz distinção entre aquele que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, visto como herege, mas que tem amor ao próximo, acima do ortodoxo, a quem falta a caridade. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a preencher, ele as mencionaria. Se ele situa a caridade no primeiro patamar das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. É porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, né? Tá aí a importância de como a espiritualidade coloca, né, a caridade em nossas vidas, né, Leonardo? Esse texto termina quando começa, destacando a importância da caridade, a importância da humildade. E aí há essa declaração de que sem a caridade, essas demais outras virtudes, nós não teremos acesso, porque a condição necessária é que nós exerçamos a caridade. Aí então vai se destacar tudo aquilo que são as virtudes fundamentais para nós encaminharmos a nossa vida. E isso nos leva à seguinte compreensão: se nós quisermos saber como orientar a nossa vida, não existe nenhuma complexidade, ela é de uma simplicidade imensa. É só nós desenvolvermos a capacidade de amarmos ao próximo e de reconhecermos em nós também condições merecedoras de sermos amados. E, finalmente, ao reconhecer em nós, a reconhecer em nossos irmãos, a reconhecer, portanto, na criação de Deus, aquilo que merece o nosso amor, então, aí nós podemos nos apresentar diante de Deus, aí finalmente podemos dizer que amamos ao Deus nosso Pai. É isso aí. E quem teve a caridade de nos mandar algumas mensagens via WhatsApp foram os nossos queridos Custódio Conrado Neto, de Natal, no Rio Grande do Norte, dizendo aqui satisfação em receber o Evangelho no lar. O Jariomar, de Santo Estevão, na Bahia, deixa uma boa noite de paz e luz a todos. A Helena Maria, que a paz e luz de Jesus esteja com todos os meus amigos do Plantão do Evangelho. Ela que é da cidade de Sabará, em Minas Gerais. De Capelinha, Minas Gerais, nossa querida Valdete Camargos. Boa noite, muita luz para vocês, muita luz para você, nossa querida Valdete Camargos. E o Elton, Léa e a Clara, eles que são de lá de Américo Brasiliense, deixam gratidão por tudo. Já estouramos aqui o horário do nosso programa. Aliás, ainda não estouramos, mas vamos estourar porque agora vem a prece, né? E ainda passa uns minutinhos. Mas vamos então pedindo para você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. Que juntos possamos vibrar na sintonia do amor,
da caridade. Que sejamos caridosos para conosco e aceitemos humildemente os eflúvios de amor e paz que nos são otorgados, que nos são entregues pela espiritualidade amiga. Que possamos beber desta luz, deste amor que nos envolve e nutridos desta paz, é nosso desejo sincero compartilhar com os nossos irmãos. Então vamos imaginando o nosso ambiente de trabalho sendo visitado por esses irmãos socorristas. A asepsia desse ambiente e a fluidificação amorosa, para que nesses espaços haja a prosperidade e a abundância com Jesus, na geração de trabalho e renda. Vibremos paz, amor, luz para o nosso ambiente residencial, para que ali possamos encontrar um pouso seguro para a nossa indumentária física e um terreno fértil de aprendizado para nós, espíritos imortais. Vibremos amor e paz por aquela criatura, aquele irmão, aquela irmã, que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Que a paz e a luz do Cristo possa envolver esse nosso irmão, essa nossa irmã, levando-lhe exatamente o remédio na dose certa, o eflúvio amoroso capaz de dar condições de seguir adiante. Vibremos paz e luz aos nossos irmãos que retornam para a espiritualidade, principalmente aqueles que retornam graças à Covid, que possam, o quanto antes possível, perceber todo o amor, toda a paz com que são recebidos por aqueles que lhes antecederam no retorno ao lar verdadeiro. E como fazemos todas as noites, vamos vibrar amor e paz aos nossos irmãos que atuam na área da saúde, para que encontrem forças e sigam adiante prestando este lindo trabalho de amor que estão prestando aos seus irmãos de humanidade nesse momento de tanto aprendizado. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Jesus e a Deus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Leonardo, querido, uma ótima noite para você. Boa noite para você, André, e para todos que estiveram conosco até esse momento. Uma boa noite, muita paz para todos. Muita paz a você, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma noite extraordinária. O Plantão do Evangelho retorna amanhã às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.